muita atenção, porque chegou a hora de falar sério aqui no Tarde Show. E olha, antes de tudo, eu nem vou falar nada, porque eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo agora. A primeira vez ele me deu um soco na barriga e um murro nas costas. Toda vez que envolve a família dele, eu e minha filha fica pro segundo plano, entendeu? Aí isso magoa demais. Eu era casada há 8 anos, tá? Sempre houve agressão dentro de casa, tudo. E eu tenho 3 crianças pequenas. Na época, a minha mais nova estava com 1 aninho. Simplesmente um dia você cansa. Eu já estava sendo agredida durante 9 anos, né? E aí eu tava sofrendo muito, tava guardando muita coisa. Infelizmente, a cada 16 segundos, uma mulher é agredida por seu companheiro. E 70% das mulheres assassinadas foram vítimas de seus próprios maridos. É assustador, né? É sobre isso que nós vamos falar agora com a advogada doutora Ana Cecília, com a psicóloga Marjorie Lotuf e com a vice-presidente do Com Mulher, Thailise dos Santos. Tudo bem, meninas? Boa tarde. Boa tarde. Marjorie já é de casa, já conheço. Thailise, seja bem-vinda. Boa tarde. E Ana Cecília também. Boa tarde. Ótimo. Vamos falar de um assunto muito importante. Vou até me segurar aqui, porque eu tenho que ser imparcial, mas é um assunto que nós, mulheres, revolta a todas, né? É uma coisa muito assustadora. Logo de cara, eu quero começar falando um dado que eu tenho aqui, que é muito interessante, muito importante, que diz assim: as mulheres de 15 a 44 anos correm mais risco de sofrer estupro e violência doméstica do que de câncer, acidentes de carro e malária, de acordo com dados do Banco Mundial. Ou seja, para a gente tentar entender um pouquinho, aonde estaria a raiz do problema? Da onde vem tudo isso? Seria aí dos tempos primórdios, né, de desigualdade entre homens e mulheres, discriminação, de precedentes como esse? Como que a gente consegue entender isso? Isso, se a gente for entrar nesse assunto, nós vamos bater papo aqui para 10 programas e não vai ter fim nunca. Um fator importante que a psicologia estuda muito, e é bacana deixar claro para todo mundo, existe um perfil de mulher. Perfil de mulher? Que é mais violentada. Ah, é? Tá? É o perfil da mulher que se sente um nada, que se sente inferior ao outro. Tá? Então existe uma característica. É interessante a gente dizer isso. Gente, eu nunca tinha pensado por esse lado, não. Porque a gente acredita, claro, nós vamos sim julgar a figura masculina pelo ato em si, mas o perfil da figura feminina também é importante. Perfeito. E ele é muito estudado nessa área da psicologia. Ou seja, tem os dois lados, né? Tem os dois lados, entendi. Com certeza. Doutora, você que lida com casos aí diariamente, violência contra a mulher não diz literalmente só violência física, né? Existem outros vários tipos de violência contra a mulher, violência psicológica, sexual. O que você poderia comentar sobre esses tipos de violência e qual o mais frequente? Bom, o que acabamos encontrando muito, sobretudo na vida profissional, são mulheres que ao longo dos anos, ao longo de um casamento sólido, são maltratadas, são levadas a pensar que elas não têm um amor próprio. A autoestima é destruída. É como se ela fosse um objeto pertencente ao marido. E naturalmente ela se fragiliza e permite com que ele a agrida. E às vezes, inclusive, isso a gente acaba, infelizmente, também vendo muito, ela até aceita com muita naturalidade aquilo vai se o tornando... apanhar, o obrigar a fazer tal coisa. E naturalmente a vida se torna um inferno. Até que ela se dê conta de que ela é um ser humano, uma pessoa importante, uma pessoa que possua direitos, ela precisa de apoio familiar, ela precisa falar sobre isso aos seus amigos. E perceber que aquilo não é normal, não é verdade? Eu estava conversando sobre isso, inclusive, com o nosso repórter, o Sérgio Colassino, que, infelizmente, algumas mulheres acham que as coisas são normais. Um empurrão não é normal. Uma agressão, qualquer que seja, não é normal. Não é uma coisa psicológica, normal. Psicológica, né, que a doutora também, disse aqui. Com certeza. A psicológica, ela é tortura. Exato. Agora, como que a gente identifica isso? Que tipo de pessoa inescrupulosa agride uma mulher? Que perfil tem esse agressor? Como é que a gente consegue definir? Eu até sempre falo isso.
a maioria deles é inteligente. Né? Ele usa da neurolinguística para te convencer que você não tem essa capacidade toda. Eles quem são... está coordenando aquilo ali é ele. E, naturalmente, você se torna frágil. Isso eu estou falando em relação à mulher. E não só a mulher casada. Pode ser a namorada, porque hoje a Lei Maria da Penha já não faz mais essa distinção. Se é namorado, não estaria protegida pela Lei Maria da Penha. O que acontece? Se há afetividade, se nós temos uma convivência, e se o homem agride a mulher, seja ele namorado ou ex-namorado, a lei a protege. Então ela precisa saber que ela não é objeto dele. Exato. Mas normalmente o homem, eu acredito que ele utiliza da inteligência. Calculista, ele é calculista. Sem É assim dúvida, mesmo, Marjorie? Tem essa frieza? Tem. O que ela disse está super correto. Para fazer algo contra o outro, eu preciso ter conhecimento. Entendi. Né? E aí, em contrapartida, entra a história da mulher. Eu me permito. Então, eu dependo financeiramente desse homem, eu não tenho para onde ir, então eu vou permitindo essas situações. Entendi, e isso perfeito. Cada vez mais vai crescendo Perfeito. dentro de casa, dentro daquele ambiente. Perfeito. Thailys, você que também é psicóloga, né, e tem um trabalho muito legal no Com Mulher. Esse tipo de caso de violência, como que você definiria? É uma coisa que vai se alimentando, existem fases, graus que vão avançando, ou simplesmente a pessoa acordou num dia e resolveu agredir a mulher? Isso pode acontecer ou não? Já tem os primeiros sinais que a mulher já vai observando? Como que evolui isso? Se é que evolui ou é despertado do nada? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar que a violência contra a mulher é um fenômeno muito complexo, né? E é bem difícil a gente pontuar uma ou outra causa, né? Mas assim, eu parto sempre do pressuposto da desigualdade que existe, né? Desde berço, né? Que é cultural entre homens e mulheres. Eu atendi uma moça hoje, né? Que para ela é natural, né? Porque ela é mulher, então ela não pode sair de casa, ela não pode ter amizades. E o irmão já pode, né? Então isso vem de berço, né? É cultural, né? E de certa forma a violência contra a mulher é banalizada até no próprio judiciário. Claro. Isso eu vejo na minha atuação do dia a dia, né? Como coordenadora social do abrigo para mulheres em situação de risco iminente de morte aqui no município. E a gente observa nos casos que a gente atende. Claro que pela Associação Recomeçar a gente tanto dá orientações para as mulheres em situação de violência, como a gente acolhe no abrigo as mulheres que correm risco iminente de morte, acompanhadas ou não de seus filhos. Que é muito importante também, até para dar uma segurança para a mulher, que acho que isso é geral, né? Muitas mulheres têm medo, mas depois a gente entra nesse assunto aí. Aí a gente observa que a violência doméstica ela tem um ciclo, né? Então assim, não é 24 horas, né, de tensão, né? Então tem a fase, né, do namoro, de que tá tudo bem. É isso que eu ia te perguntar. Tem isso, né? A pessoa agride, depois ela tem a pachorra de pedir desculpa e voltar a tudo estar, né? Não sei se volta ou não, mas teoricamente voltaria a ficar tudo bem. Uma coisa e depois que acontece, isso se repete. Isso, o que acontece muito é assim, a gente até assim, em relação ao perfil da mulher agredida, a gente também não sabe se ela se torna uma pessoa passiva à medida que ela vai sendo agredida ou se ela já é passível, né, por natureza. Porque assim, a violência psicológica, embora ela não deixe marcas no corpo, né, e é a mais difícil às vezes até de comprovar, ela vai prejudicando o desenvolvimento emocional da mulher excessivamente. Então, assim, a violência psicológica, ela deixa marcas e ela reduz a autoestima da mulher a ponto das vezes a mulher achar que não tem outra alternativa. Então a violência ela é um ciclo. Tem o ciclo que está tudo bem, depois passa para a fase de tensão, depois ocorre a violência e volta para a fase lua de mel, onde ele pede desculpa, ele fala que ele vai melhorar, que ele vai procurar um tratamento, né, para álcool ou drogas, porque a gente observa que a maioria dos... Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Uma pessoa que é viciada em drogas ou é dependente químico, ela tem uma predisposição a desenvolver essa violência contra a mulher?
Eu não sei se daria para dizer a questão da predisposição. O que a gente observa é que isso aliado é um convite à pessoa se tornar mais agressiva. Assim, cerca de 95% das mulheres que a gente atende, o companheiro é etilista, né, ou faz uso de entorpecentes. Então, assim, tem uma relação muito próxima, né, entre uma coisa e outra. Enfim, são várias coisas que se ligam, né, até chegar nos finalmente, infelizmente, inclusive os ciúmes também. Eu vou entrar nesse assunto agora, mas antes nós temos um depoimento de uma mulher que infelizmente foi agredida por causa de ciúmes. A gente vai ver agora. No dia da agressão, como que foi esse seu dia? Conta pra gente. Um dia tranquilo, que eu trabalhei o dia inteiro e à noite ele me pegou na minha casa pra gente sair um pouquinho, pra até tirar o estresse do dia, um dia do cansaço, né, no fim de tarde. E acabou, eu menos esperar, ele me bater, né, me agredir fisicamente. Foi uma atitude que eu jamais esperava. Foi um dia normal, então? Foi um dia normal. E por ciúmes, ele te agrediu? Isso. Como que foi esse momento da agressão pra você? Isso te surpreendeu? Foi algo assim que você ficou com medo? Qual foi a sua primeira reação na hora que você percebeu que ia ser agredida? Medo. Passa tudo um pouco na cabeça da gente. A gente não sabe se vai chegar viva em casa. Você não sabe... Passa muitas coisas na cabeça da gente na hora. Você não sabe qual a reação que você vai ter, que a gente vai ter. Qual foi sua reação? Minha reação é pedir perdão a ele, mesmo eu estando certa e não ter feito nada. Em que locais do seu corpo que ele te agrediu? Deu um murro no abdominal meu, né? Machucou um pouco meu rosto, cortou minha boca, meus lábios, meus braços estão com sintomas roxos. Violência física. Já tinha tido algum tipo de violência psicológica? Era uma pessoa, vocês discutiam, brigavam muito? Tem um histórico violento entre o casal? Não. Porque toda vez que ele teve alguma crise de ciúmes bobas, eu cedia, né? Para que isso não ia adiante. Entendi. Você tinha medo dele? Não. Não. E nenhuma mulher merece isso. Nenhuma. Você acha que você já superou isso? Ou você acha que esse acontecimento pode ter traumatizado a sua vida de alguma maneira? Como que você acha que você vai superar ou já superou? Não superei. Estou assustado à noite, não estou dormindo. Saio de casa com medo, porque está recente. Não sei se ele vai voltar, se ele vai me deixar viver em paz. Não sei. Você tomou algum tipo de providência? Denunciou? Sim. Denunciei sim. Em algum momento você pensou em não fazer isso, por medo? Sim, claro. Todas as mulheres pensam, todas têm medo de morrer, medo que ele venha e volta. Mas deixei o medo, essa parte do medo de lado. Para fazer justiça. E justiça sim. Com certeza. A gente precisa disso. Com certeza. O que você podia deixar de recado para as mulheres que estão nos assistindo e já passaram por isso ou estão passando por isso? Eu queria dizer para todas as mulheres, nós não merecemos isso e denuncie. Denuncie sim, sem medo, porque primeiramente a gente tem que se amar. Se ame, para depois amar o próximo. Não deixam que façam isso com a gente. Não deixa. Jamais achei que ia passar por isso. E eu passei. Então denuncie. Mas eu tenho que falar para todas as mulheres. Não sofre agressão. Como que seria você ser espancada e depois ter que dormir com o mesmo homem do lado da cama? Não deixe. Não me arrependo. Estou feliz de ter denunciado. Estou bem, estou feliz. Apesar de ter sido dessa forma, que eu não merecia. Mas eu estou feliz. Eu fiz uma coisa que muitas não têm coragem. E eu espero que depois desse depoimento todas denunciam. Todas. De verdade. Pois é, essa pessoa resolveu não ser identificada, mas ela denunciou, tomou uma atitude. Eu queria que a doutora explicasse como que a Lei Maria da Penha protege essas mulheres, quais são as providências e se elas são tomadas de pronto. Como que é feito isso, doutora? Então, existe até um detalhe que eu quero ressaltar. Fica à vontade. Que é o seguinte, antigamente, a mulher, quando ia fazer uma denúncia contra o seu agressor, fosse ele quem fosse, ela tinha que voltar ao longo dos 6 meses próximos
para que falasse, olha, eu quero representar esse indivíduo. Tá. O entendimento pacificado, eu falo pacificado porque acho que não tem como entender de outra forma, é de que hoje, à medida que uma mulher comparece a uma delegacia e denuncia e diz, fui agredida, aquilo se torna um assunto de ordem pública. Claro. Então seria a representação de que ela sofreu a agressão e o problema passa a ser do Estado. Sim. Público. Isso se chamaria ação penal pública incondicionada à representação. Não haveria por que retornar ali e falar, olha, doutor, olha, eu quero representar. Porque nesse período, os agressores se tornavam fortes. É verdade. Agora não, agora foi uma vez, só se ela quiser a retratação. Se ela tiver realmente garantias de que ela pode voltar a conviver com aquele homem. Porque tem mulheres que desistem depois, né? Que elas a voltam maioria atrás. desistia. Essa é a vantagem da Lei Maria da Penha. Perfeito. Agora, o Estado naturalmente tem que agregar essa pessoa à segurança, a trazê-la novamente a uma vida decente. Então, a própria Delegacia da Mulher, que infelizmente ainda conta com pouquíssimas unidades no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, já toma as atitudes iniciais. O Ministério Público é acionado imediatamente. Perfeito. As mulheres são levadas aos hospitais. Aqui em São Paulo tem um acordo onde todas passam pelo Pérola Byton. E já fazem os exames preliminares, mas tem o exame no Instituto Médico Legal, que elas têm que fazer, o laudo, né, do corpo de delito, para verificar qual foi o dano que ela sofreu. Ou seja, e tem até, não é, a ONG, como aqui em Mogi, que atende essas mulheres, às vezes elas vão pessoalmente, pedem o socorro, são retiradas daquele ambiente prejudicial e depois é que o marido ou o agressor ou seja lá quem for toma conhecimento que ela já se encontra no abrigo. Entendi. Entendeu? Ela não precisa passar pela agressão, pode ter sido uma agressão psicológica. E eu ia falar exatamente isso agora, gente. Eu ia falar exatamente isso agora. É interessante que a gente fique atenta, as mulheres fiquem atentas à violência psicológica, que querendo ou não é um sinal fortíssimo, né? De repente uma mulher que convive com ameaças, que hoje em dia você encontra pessoas que são tão possessivas que elas começam a te ameaçar e te perseguirem. Isso já é um motivo suficiente para que seja tomado algum tipo de atitude mediante a justiça? Sem dúvida. É possível? Já basta ela pedir essa medida protetiva. Tanto as ONGs, aqui em Mogi em particular, que tem um serviço maravilhoso, eu posso falar, porque Itaquá não tem, Ferraz não tem, Poá não tem, Salesópolis, Guararema não tem. Suzano parece que tem alguma coisa. Mas elas podem pedir esse apoio. Os psicólogos, os assistentes sociais já vão verificar do que se trata e vão tomar as atitudes iniciais. Perfeito. Entendeu? Não precisa chegar ao momento do espancamento, da agressão, de maneira alguma. Ótimo. De maneira alguma. Às vezes há mulheres que são privadas da alimentação. Gente, é uma coisa absurda. Eu quero falar do psicológico também, vou entrar num outro assunto um pouco delicado, mais do que a gente já está falando, que é a violência sexual, que infelizmente a gente vê acontecendo até com meninas dentro de casa, né? Como que as mulheres, depois de uma situação como essa, violência física também, como que elas conseguem refazer a integridade, né, de mulher consigo mesma e superar esse trauma psicologicamente? Como que ela consegue levar a vida adiante? O que é preciso ser feito, pensado, estipulado? O que fazer? É uma marca que nunca apaga. Tá? Imagina um lençol branco manchado. Você tira a mancha, você não tira. Né? O que a gente faz em consultório, acredito até tá aqui para poder explicar também um pouquinho, nós vamos trabalhar esse trauma. Sim. Tá? Nós vamos mexer em algumas coisas ali para ressignificar. O que é ressignificar? Vamos tentar fazer com que essa pessoa sobreviva psicologicamente, tá? Porque fisicamente ela já está destruída, ela já está afetada. Então, o psicológico é um trabalho um pouquinho mais árduo, é um pouquinho a longo prazo. Apoio da família também é importante. Apoio da família, né? Sim, é muito importante. Amparar a pessoa. Com certeza. Só que o que acontece, assim, tem muita família que acaba tendo dó. Aí a gente já acaba errando um pouquinho. Entendi. Tá? Não é dó. Amparar é uma coisa, acolher é uma coisa. Entendi. Ter dó, essa criança, essa menina, essa jovem, né, que a gente acabou falando um pouco de jovem, ela não vai nem se desenvolver.
né? Então não podemos ter dó. Sim, um amparo inteligente. Entendi. E o amparo inteligente, ele vem de acordo com aquilo que você vai buscar de Perfeito. ajuda, até de outros profissionais. Quando aquilo acontece, né, dentro de casa, uma violência doméstica, e os filhos, Thailise? Que tipo de trabalho é feito? É feito algum tipo de trabalho? Pode ser feito? Como que é conversado isso? Para que seja entendido, né? Para que seja esclarecido. Olha, em relação ao abrigo, a gente atende as mulheres acompanhadas dos filhos também. né? Que tem idade inferior a 18 anos. Tá. E essas crianças, muitas vezes, elas já vêm com algum comportamento instaurado, assim, de achar que ela pode xingar a mãe, agredir, você é minha empregada, assim, de subjugar mesmo o papel da mulher, né? Então a gente consegue perceber o quanto a violência doméstica, né, ela agride a todos, né? Por mais que às vezes a criança não foi agredida fisicamente, ela já tem marcas psicológicas disso, né? E um avanço da Lei Maria da Penha é que ela vem tipificar os 5 tipos de violência, né? Que é a violência física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. A gente atende também casos, né? Assim, mais a título de orientação de mulheres que estão em situação de violência sexual, né? Que passaram por algum abuso, e geralmente a gente faz os encaminhamentos para a rede de saúde, justamente para que elas façam um acompanhamento, né, e consigam aprender a lidar, né, estratégias para aprender a lidar com isso que deixa marcas profundas, né? Com certeza. Muitas das mulheres acabam ficando até com dificuldades de expressar a sua sexualidade, de conseguir se relacionar sexualmente. Mas posteriormente, né? Depois. Com certeza. E em relação às crianças, o que a gente observa muito são os chamados ciclos intergeracionais, né, da violência. Muitas vezes uma criança que sofreu violência sexual, quando a gente vai mexer ali no histórico, a gente vê que já teve precedentes familiares, né? Então, assim, a gente fala muito da importância de romper esse ciclo, né? De falar que isso é de conhecimento de todos, para que isso não seja reproduzido posteriormente nas outras gerações da família. Perfeito. Eu tenho... Só queria Fica à vontade, um comentário. doutor. É muito interessante que se saiba que essas situações não ocorrem só nas classes C, D e E, com certeza. porque nós temos muitos casos nas classes A e B, onde em alguns momentos se verifica que é até muito pior, vez que a pessoa, para se manifestar, para dizer, por exemplo, que ela está sofrendo uma agressão psicológica ou às vezes patrimonial, não é? É claro. Que hoje a Lei Maria da Penha pode determinar até, por exemplo, olha, eu dei uma procuração ao meu marido e ele está acabando com o meu patrimônio. Poxa, vamos lá, vamos rever essa situação, porque o patrimônio está indo para o lixo, com perdão do termo. Mas há muitos casos nas classes A e B. E isso precisa ser falado, porque é muito mais difícil para alguém com muito mais patrimônio, com uma família, com um nome, romper com uma situação dessa. Entendi. Não é? Mas existe. Com certeza. Existe. Com certeza. É preciso deixar registrado isso. Eu tenho uma pergunta para fazer, meio delicada, mas eu vou fazer. Vou fazer porque é delicado, mas vou fazer. Enfim, tem como ser construído um plano de proteção, o que pode ser feito na hora de um ataque? O que uma mulher deve fazer? Ela fica passiva? Ela reage? Ela corre para algum lugar? Tem alguma coisa que a gente possa falar em relação ao momento de um ataque? O que deve ser pensado e enfim? Olha, enquanto Conselho da Mulher, a gente desenvolveu uma cartilha de orientações para a mulher em situação de violência, né? Como eu disse anteriormente, tem a questão do ciclo da violência. Então, tem a fase que está tudo bem, a fase da tensão, e aí que ela já vai percebendo que alguma coisa vai acontecer. Então, uma dica que a gente sempre dá é evitar deixar espalhado objeto pontiagudo, faca, etc. Deixar Lugares sempre como cozinha, evitar. Isso, deixar sempre cópia
de documentos importantes na casa de uma amiga, de uma familiar, deixar sempre uma cópia da chave em outro lugar, né? Ter sempre um celular à mão quando você precisar de socorro. E assim, viu que... Né, e converse, e conte para as pessoas, né, que você conheça o que está acontecendo, né? Porque assim, uma dificuldade da violência doméstica é que ela acontece dentro de casa, por isso que ela é doméstica, paredes, né? Enfim. E a dificuldade toda é conseguir comprovar. Por quê? A violência física deixa marcas. As outras, né? Você vai no IML, você vê um olho roxo, né? Uma facada. Agora, a psicológica é muito mais difícil. E muitas vezes quem presencia são os filhos. Se são crianças pequenas, muitas vezes elas não são nem arroladas como testemunhas. E aí, como provar, né? Se ninguém tem conhecimento. Então, sempre comentar com a vizinha, com o parente, né? As mulheres ficam, né, com muita vergonha mesmo de se expor, né? É verdade. Mas é necessário mesmo, né, que outras pessoas tenham conhecimento disso. Com certeza. Há mulheres que, inclusive, sabem da hora que vão sofrer a violência e trancam a casa inteira, para que o barulho não se ultrapasse o espaço. É a vergonha, não né? É a vergonha. Gente, eu fico assustada, né? Mas infelizmente isso acontece. Temos também o Disque Denúncia, né? 180. Mulheres que estiverem passando por isso, denunciem, tomem uma atitude, façam justiça por você, né? A gente tem que pensar em nós mesmas, né? Em mulher mesmo. O ser mulher, o ser mãe e, enfim, ser humano, que é o primeiro de tudo. Não é verdade? Meninas, muito obrigada. Infelizmente eu vou ter que encerrar, o tempo é curto. O bate-papo foi maravilhoso. Marjorie, deixa um contato pra gente, obrigada, por favor. Mal. Obrigada. O telefone você. do consultório é 2832-3676. Perfeito. Obrigada. Thailise, brigadíssimo. Deixa um contato, por favor. O telefone da gente, da Associação Recomeçar, é o 2598-9323. E doutora Ana Cecília, obrigada de coração. Deixa um contato pra gente, por favor. É no Ferreira da Silva, no 4798-2714. Obrigada. Imagina, foi um prazer. Obrigada, menina.